Olá, eu sou o Victor Romancini, sou arquiteto de interiores e hoje abri as portas do meu quarto para poder mostrar um pouquinho para vocês de algumas dicas de conforto para esse ambiente tão importante que a gente tem dentro das nossas casas. E também vai ter um pouquinho de projeto para vocês que nós já executamos para alguns clientes. Vamos então à nossa primeira dica. Gente, lembrando que dicas são sempre dicas, não estamos falando de regras, a gente está aqui para falar um pouquinho de como o meu olhar, vamos dizer assim, para dentro desses pequenos detalhes que a gente pode trazer para o quarto e trazer um pouco mais de conforto. Uma das mais importantes é a gente primeiro entender o tamanho do seu quarto para escolher a cama ideal. Então a gente pode trabalhar com uma cama casal convencional, uma queen, uma king, uma super king ou uma solteiro. Só que a gente precisa entender se o espaço vai comportar o tamanho da sua cama. Consequentemente, nós estamos indo aí para uma 1.1 dentro da dica, que é a nossa roupa de cama. Trazer uma roupa de cama confortável que valorize os espaços dentro do ambiente, o conforto do toque do tecido. Isso é uma coisa muito particular. A gente pode trabalhar com linho, com viscose, podemos trabalhar com algodão e isso vai depender muito do toque que você sente na pele como confortável. Para as roupas de cama, trazer texturas, então você vê que a gente tem o liso, temos o pesponto, temos a listra, tem o linho que dá esse amassadinho, gente, que eu particularmente sou apaixonada. O Oslo já veio aqui e bagunçou toda a cama, como vocês puderam ver no vídeo, né? Mas está aqui linda e maravilhosa, com bastante textura, bastante elementos. E eu gosto muito de trazer essas cores confortáveis e aconchegantes de acordo com a proposta do quarto. Então aqui eu venho com os tons de bege e fende, mas poderia ser nos tons de azul, de verde e outros elementos. Gente, dá uma olhada nesses pequenos detalhes que a gente está colocando para vocês que fazem toda a diferença. Dica número 2, nós vamos falar agora da rainha do quarto, a cabeceira da cama. Ela pode ser de diversas formas. Aqui no meu quarto eu optei por trazer esse painel ripado com esse alinhamento que nós criamos com a pintura e trazer essa imponência. Mas ela poderia facilmente ser uma cabeceira estofada, uma cabeceira com ripado e estofado, almofadas para trazer o conforto. Aliás, aqui, como eu coloquei a madeira, ela não é tão confortável para se encostar. Esses grandes almofadões servem para trazer esse conforto de se encostar, trazer, dormir abraçado com o travesseiro, porque eu faço isso sim. Essa cabeceira, essa coroa, ela é para cama, mas ela pode agregar outros elementos, como as mesas de cabeceira. Criar esse elemento um pouco mais alongado, como a gente fez aqui, também traz um pouco de aconchego e cria outras proporções dentro do espaço. Então, às vezes, se o meu espaço é um pouco menor, a gente traz uma cabeceira um pouco mais alongada, mais horizontalizada, ela vai trazer esse efeito para dentro do quarto também. As meias paredes com pintura ou outros elementos também são muito práticos de serem utilizados e vão dar esse efeito de emoldurar o nosso rei ou colchão e a rainha à cabeceira. Gente, dá uma olhada nesses outros modelos que nós criamos aqui para alguns projetos, alguns clientes diferentes também. A terceira dica também é muito importante. Oslo, vai devagar aí. A gente tá tentando fazer uma filmagem aqui. A terceira dica é muito importante, a iluminação. Trazer essa iluminação confortável para dentro do espaço é muito interessante. Uma das coisas que eu gosto de pensar quando a gente vai criar essa iluminação para o quarto é ter mais de uma opção. Uma iluminação geral, para quando a gente for abrir o guarda-roupa, obviamente, escolher a roupa que a gente vai usar no dia, ela precisa ser um pouco mais forte. Se a gente tem uma iluminação um pouco mais de conforto, para na hora que a gente está indo dormir, trazer aquela luz mais aconchegante, também é muito legal.
Se você tem o hábito de ler na cama ou outras coisas do tipo, a gente também pode trazer uma luz um pouco mais direcionada com abajures nas duas laterais. Ah, e muito importante, eles não precisam ser iguais. Pode trabalhar com coisas diferentes desde que te represente. O mais importante é você se sentir confortável dentro do seu espaço. A iluminação de conforto é simplesmente incrível. Eu sou apaixonado por essa iluminação gostosa, confortável à noite. Então nós temos essa luminária aqui toda diferentona, que traz esse aspecto até um pouco mais natural, mas ela é toda feita em nós e fibras, toda tramadinha à mão. E aí tem essa iluminação aqui também que a gente já mostrou, né? Que fala sobre essa demarcação na cabeceira. Do lado de cá eu tenho esse outro abajur que eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Esse abajur aqui foi a primeira peça de decoração que nós trouxemos para o apartamento da minha mãe quando nós fizemos a reforma. E aí ela veio aqui de herança pra mim. E quem sabe não vai passando também, né? E para nossa quarta dica, já dei um spoiler aí da dica anterior, que é realmente a gente trazer algo bem confortável, que nos represente acima de tudo. Acho que é um ambiente tão descontraído, tão confortável para nós, que a gente precisa se sentir dentro desse espaço, pertencendo a ele, que dá tempo da gente trazer elementos um pouco mais pontuais, como por exemplo, abusar em fotos. A gente pode trazer sim fotos de família, fotos de momentos importantes. A gente pode colocar aquele presente que para nossa sala de estar a gente recebeu, mas a gente não precisa trazer para dentro desse espaço, mas para dentro do quarto aquilo representa um momento muito importante. Então eu acho que esse ambiente traz essa possibilidade um pouquinho maior. Eu dentro do meu quarto aqui tenho uns bonequinhos que eles fizeram parte do meu bolo de aniversário. Então eu trouxe para dentro dele porque me representa algo muito importante, que é a família, os amigos, estar reunidos, né? Agora eu ia colocar isso numa sala de estar? Provavelmente não, mas aqui faz todo sentido. E como dentro dos quartos a gente não tem o costume de trazer pessoas que não sejam realmente do nosso ciclo íntimo, a gente pode sim abusar dentro desses elementos bem decorativos que nos representam, que traz todo esse aspecto de conforto pra gente. Não se esqueçam, se sintam confortáveis dentro do seu espaço. E os porta-retratos também ajudam a trazer esse ar mais aconchegante ainda e esses momentos incríveis. Esse daqui, por exemplo, foi no aniversário da minha mãe, 4 de março de 2019, no quintal de Beth. Essas fotos eu mandei imprimir já com a data e aonde foi. Esse daqui, por exemplo, foi um ensaio fotográfico que eu fiz como bailarino, lindo e maravilhoso, com essa incrível bailarina, uma amiga minha, fantástico, e a gente ficou apaixonado por esse resultado. E aqui tem mais, olha só, todos os lugares quando a gente foi para Tulum, Quintana Roo, dia 28 de março, e eu coloquei essa estante aqui justamente para lembrar desses momentos incríveis. A nossa quinta dica é reaproveitamento do que você já tem. Eu aqui, por exemplo, dentro do meu quarto, já pensei em reaproveitar tudo que eu tinha dentro do meu apartamento. A gente mudou recentemente para essa casa e essa casa já tinha elementos muito importantes que eu fiquei morrendo de dó, para ser bem sincero, de modificar. Uma delas foi o armário, com uma madeira mais escura e estava muito bem preservada. Então a gente falou assim, não, nisso eu não vou mexer. Vou montar o quarto a partir desse elemento que já existia e é muito presente, obviamente, é um armário dentro do quarto. Então a gente se baseou a partir dos tons de madeira para trazer outros tons de madeira para que eles complementassem entre si e a gente pudesse trabalhar com uma diversidade, porque senão a gente fica obrigado também a se manter dentro daquele elemento, daquele tom e tudo mais, mas não precisamos disso. Outra coisa, a gente aproveitou os tapetes. O tapete que nós temos aqui era da minha sala. A estante que estava aqui ficava na minha cozinha. E eu modifiquei ela, repintei, pra gente conseguir trazer ela aqui como uma mesa de cabeceira. Uma mesa não, né? Uma estante de cabeceira. Outros elementos também foram reutilizados, como a minha bancada. Então, não só do que nós estamos trazendo para o espaço, mas até do que o espaço está proporcionando pra gente. As portas, paredes e tudo que já tinha aqui, a gente só foi dando aquele tapinha para dar um diferencial e assim está, né? Confortável, eu diria.
Como amante das plantas, eu queria muito trazer uma planta para esse espaço, mas ele não tem tanta iluminação. Então nós fomos atrás de trazer artistas para poder compor esse arranjo aqui. Então a gente tem essas folhagens, olha, que elas são feitas todas em metal, são muito bonitas. Aí eu mesclei junto com uma folhagem mais seca. Essa daqui, gente, acredita? Era uma folha permanente, mas ela ficou tão bonita que eu falei, gente, eu preciso dela aqui. E essa daqui que também é de tecido, junto com essa pequenininha aqui, eu sou apaixonado, olha. A nossa sexta dica poderia trazer os apoios para o pé da cama, acho que é uma boa dica. Eles são muito importantes para trazer um pouco de funcionalidade, igual aqui eu tenho um banco. Trouxe um banco para cá porque a minha cama já é baú, então eu não precisava de mais um espaço de armazenamento. Aliás, dica 6.1 aí para vocês. Quiser armazenamento, uma cama com box baú também ajuda bastante. Mas poderia ser o banco com o efeito de baú. Então a gente poderia ter esse armazenamento extra, às vezes pode ser uma sapateira, pode trazer um espaço para realmente colocar os travesseiros que a gente está utilizando ou que não vai utilizar na hora do sono e trazer ele para dentro desse apoio também. Inclusive, não só dentro do baú, como apoiado na superfície mesmo. Então a gente pode usar essa superfície para sentar, colocar um calçado, colocar as nossas roupas de cama que não vão ser utilizadas ali em cima. E, muito importante, pode ser que seu espaço não caiba um banco. E tá tudo bem, gente. O importante é a gente tentar trazer essa função, de certa forma, para dentro do seu espaço. Então, que seja como armazenamento, que seja como apoio. Ele pode ser um banco, mas ele também pode ser um puff em menores proporções. Aqui, coube um pouquinho maior, mas no apartamento eu trabalhava com puffs e tava tudo bem. E para ficar ainda mais claro, dá uma olhadinha nesses outros detalhes que eu montei para vocês. A nossa sétima dica, eu diria que é uma das dicas mais importantes para mim, porque eu sou apaixonado, que são os tapetes. Os tapetes, eles podem vir no quarto de diversas maneiras. Ele pode vir como um formato um pouco maior, como eu tenho aqui dentro do meu quarto, mas se não tivesse, ele poderia muito bem ser passadeiras laterais, passadeiras no pé da cama. Mas o importante desse tapete, na questão funcional, é você fazer com que realmente você, ao sair da cama, numa noite, precisando ir ao banheiro ou tomar uma água, você tenha onde colocar o seu pé de maneira confortável. Eu vou falar porque aqui na casa o piso é de porcelanato e é muito gelado durante o dia ou durante a noite. Então, quando eu saio da cama, quando a gente mandou lavar o tapete, meu Deus, gente, eu saía pulando aqui assim, ó, literalmente dentro do quarto para poder chegar até o banheiro ou tomar uma água. Então, trazer essa questão mais funcional para ele no conforto é muito importante. Na questão estética, a gente consegue trazer ele emoldurando um pouco mais a cama, trazendo uma questão visual mais confortável. Mas, como vocês puderam ver, o Oslo aqui bagunçando toda a minha cama, a gente também tem pets. A maioria das pessoas hoje tem pet em casa. Então, o que a gente tem que se preocupar realmente em trazer um produto que tem essa praticidade para você, porque também você vai colocar um negócio ali para te dar trabalho, não é bem assim. Hoje a gente tem tantos de algodão, quantos de polipropileno, tem os antialérgicos, então a gente consegue pensar para cada especificidade de cada pessoa, cada necessidade, quais são os principais elementos que a gente vai trazer para esse tecido ou essa composição para o tapete. A nossa oitava e última dica, chegamos ao final do vídeo, mas não menos importante, são as cortinas. Elas iam ficar de fora? Não, porque elas são extremamente importantes. Ai, Vitor, mas você tá falando sobre cortina e no seu quarto não tem. Não, gente, não tem por N motivos aqui. Dentro da casa, quando a gente pegou ela já tinha essas portas, balcões, que faz a abertura tanto da veneziana pro lado de fora, quanto do vidro pro lado de dentro. Então não casaria dentro do espaço a gente colocar uma cortina para ficar o tempo todo aberta. Então aqui, pelo fato de já ter a veneziana e já barrar um pouco a claridade na noite ou nas manhãs, então a gente optou por trazer esse visual um pouco mais rustificado, vamos dizer, de trazer mesmo essa porta mais aparente. Mas elas são super importantes para a questão de conforto,
que é um dos pontos, a questão da claridade para dentro do espaço, então a gente barrar realmente essa claridade nas manhãs, nas tardes, nas noites e deixar esse quarto um pouco mais aconchegante. Ela pode ser uma cortina com um trilho suíço, ou uma situação onde ela tem mais ondas, ou a gente pode trazer as persianas que elevam 100%, a blackout, um voal, ou elementos como a persiana também de madeira ou alumínio, que você consegue dosar, eu sempre gosto de falar essa palavra que eu acho muito bonita, essa poesia da luz entrando dentro do seu espaço. Então as cortinas são extremamente importantes para todos os momentos. Gente, lembrando que tudo que a gente falou aqui não são regras, elas são dicas que a gente está tentando trazer aqui para vocês, para trazer esse ambiente um pouco mais confortável e na paleta, porque nós não somos obrigados a menos que isso, a gente trazer realmente um pouco mais de funcionalidade, conforto para dentro desse espaço. E a gente não pode esquecer de falar um pouquinho também sobre as cores. Elas também não entram como uma regra dentro do espaço, né? A gente pode trazer essas cores com uma questão de aconchego, trazer um destaque para algum elemento, criar elementos que justifiquem os alinhamentos dentro do espaço, como as cabeceiras, como a gente já comentou. Então, na hora da escolha da cor também, escolha uma cor que se sinta confortável junto dela, né? Que você vai olhar para ela e falar assim, nossa, essa cor me representa e eu me sinto confortável junto com ela. Bom, não esquece de curtir, comentar, seguir, se inscrever e acompanhar muito mais na paleta aqui comigo.